comentar sobre esses dois DPS aqui, ó. Ok, é um QDC bifásico, como eu disse, e aqui estão as duas fases de alimentação da entrada. Fase A, eixo condutor na cor vermelha, chegando no borne desse disjuntor, que é o disjuntor geral termomagnético. Aqui está o condutor da fase B, este cabo branco, neste borne aqui do disjuntor geral. Na saída, acompanhando a fase A, por este borne, este condutor vermelho, ela chega até o borne desse disjuntor, que é um disjuntor termomagnético monopolar, separando aqui, ó, monopolar. E a fase A também está presente aqui na entrada do DR, neste polo, mas eu quero comentar até aqui o disjuntor termomagnético e depois o DPS. Do DR para frente não nos interessa no momento. Acompanhando a fase A aqui na saída desse disjuntor monopolar, este condutor vermelho aqui, ó, ela está presente, ela chega na entrada deste DPS. E na saída do DPS, obviamente, para o barramento de terra. A fase B, na saída do disjuntor geral aqui, acompanhando este condutor na cor branca, chega, alimenta o polo desse outro disjuntor monopolar também. E na saída dele, acompanhando este condutor aqui, aqui está o condutor da fase B, na entrada deste DPS, na saída também para o barramento de terra. Ok, pessoal, aqui está a curiosidade. As demais ligações aqui, a sequência do QDC aqui não nos interessa no momento. Somente isso que mostrei até agora. Aqui está a curiosidade. Em nenhum dos vídeos anteriores de QDC, eu mostrei a instalação do DPS, tendo disjuntores termomagnéticos em série com os mesmos. Observem vocês que essa fase A que chega aqui neste DPS, na saída do disjuntor geral, ela passa primeiro por um disjuntor termomagnético, para depois, então, ela chegar aqui ao DPS. Da mesma forma, a fase B, na saída do disjuntor geral aqui, ela passa primeiro nesse disjuntor monopolar, para então depois, na saída do disjuntor monopolar termomagnético, ela vir para o DPS. Isso não foi feito em nenhuma das instalações de QDCs anteriores, nem monofásicos nem bifásicos, que mostrei até agora. Esta é a curiosidade. Ou seja, para a proteção de cada fase, fase A e fase B, tem um DPS. DPS para a fase A e DPS para a fase B. Mas, em série com eles, tem um disjuntor monopolar para cada fase. Por que não um disjuntor bifásico? Deixa eu dizer por quê. Por que é instalado um disjuntor para cada fase que está indo para o DPS? Vejam, no caso de um dos DPS entrar em curto, imaginamos que esse DPS aqui da fase A entre em curto, esse disjuntor aqui, ó, que por ele passa a fase A para depois ir para o DPS, ele vai atuar, ele vai desarmar para proteger a instalação elétrica. Da mesma forma, se este DPS aqui entrar em curto, apresentar defeito entrando em curto, esse disjuntor monopolar por onde está instalado a fase B e após a saída dele indo para esse DPS, ele vai atuar, vai desarmar para proteger a instalação elétrica. Por isso não foi instalado um disjuntor bipolar. Por quê? Se apenas um DPS apresenta defeito e entra em curto, se fosse um disjuntor bipolar para as duas fases, como ele tem uma só alavanca, ele tem uma só atuação para as duas fases, ele desarmaria, desligaria as duas fases. Portanto, o outro DPS que não apresentou defeito, também ficaria a fase dele sem proteção. Por isso, instala-se um monofásico para cada fase. Essa é a diferença
por que instalar monofásico e não instalar bifásico. Bem, pessoal, muito obrigado pela atenção e vamos então abordar este assunto, expandi-lo com os comentários do pessoal aí.